4, versículo 9, diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que tem repouso e descanso para você? Você quer entrar nesse repouso, nesse descanso? E você crê que a palavra de Deus vai produzir resultado na tua vida? E você acredita, sobretudo, que o dia de tratar face a face com o Altíssimo está chegando? Vou ler então mais uma vez o versículo 9, você repete após mim. Vamos lá. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você crê que tem repouso para você, não somente aqui, mas também por toda a eternidade? Crê também que Ele vai falar conosco? A gente vê então socorro suas mãos, vamos dar ao Senhor, ao bendigo, ao Todo-Poderoso, a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, aplaudindo e glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, meu santo, bendito, amado e Todo-Poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramar a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio a ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma então, meu Deus, os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a possa ser enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Eu recomendo sempre trazer caneta, papel, tomar nota. Se porventura não trouxe caneta e papel, mas trouxe o celular, coloque no modo avião e abra o bloco de notas e anote. Deus quer que a palavra dele esteja não somente no papel ou no meio digital, mas que ela esteja em nosso coração. Muito bem. O Espírito Santo inspirou aqui o escritor, a maioria pensa é Paulo, né? E eu concordo que seja o apóstolo Paulo, escritor também dessa carta. Ele começa falando que antigamente Deus falou aos pais através dos profetas, mas nos últimos dias Deus enviou o próprio Filho. E ele começa de maneira clara dizendo que Cristo é superior aos anjos. Depois ele deixa claro que Cristo é superior que Moisés. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, no sentido de tabernáculos, né? Através de Moisés Deus dá o tabernáculo, mas Cristo como filho foi fiel na sua própria casa. E assim vai, capítulo 2 até chegar ao 3, e no 3 é introduzido Jesus como sumo sacerdote celestial, como apóstolo, como Senhor, como soberano. E em seguida o Senhor utiliza o escritor para falar, trazendo a comparação com o povo que saiu do Egito, dizendo que eles ouviram a voz do Espírito de Deus e endureceram o coração, o que nós não podemos fazer do mesmo modo. Não podemos endurecer o coração, porque eles tinham a promessa, tinham a palavra, mas não entraram no repouso, ou seja, saíram do Egito, iam rumo a Canaã celestial. Mais de 600 mil homens que saíram do Egito. Você lembra quantos entrou na terra prometida? Apenas 2. Por que aquela massa gigantesca não entrou? Por causa da desobediência, da rebeldia. E tudo que está escrito aqui, amados, é como figura, é um exemplo para mim e para você. Então o escritor aqui está usando já um fato que aconteceu já na época dele, né? Já na época aqui que esse texto foi escrito, um fato já de mais de 1400 anos, para trazer uma verdade espiritual. E essa verdade espiritual serve não só para os hebreus do primeiro século, mas serve para mim e para você.
serve para a igreja de Cristo. Tudo isso aqui é como uma figura. Então, o versículo 9, onde lemos, o texto deixa claro que ainda há um repouso para o povo de Deus. Assim como aquele povo foi tirado do Egito rumo a Canaã terrena, atual Israel, eu e você estávamos no Egito desse mundo. O Senhor, pelo seu imenso amor com que nos amou, enviou o seu único Filho para nos resgatar do mundo, para nos trazer à casa e à presença dele, e está nos guiando. Jesus é o caminho rumo a Canaã celestial. Há lá um repouso eterno, mas até chegar lá, temos já repouso aqui. E de onde vem esse repouso? Pelo próprio Deus. O que é repouso? É descanso. O próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Nós vivemos uma geração ansiosa, angustiada, depressiva. Vivemos numa geração acelerada, sim ou não? Sim. Terrível, acelerada. Né? O texto diz mais no versículo 10, está comigo aí na carta aos Hebreus? Quem está vendo, diga amém. Quem dormiu, diga amém. Glória a Deus, você está prestando atenção. Não adianta só vir de corpo presente também, né? Versículo 10: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Do que o escritor está falando aqui, meu gente? Está falando de Gênesis. Está falando lá no capítulo 2, está falando o que diz lá nos versículos 2 e 3, que no dia 7º Deus acabou, concluiu a sua obra que fizera e descansou de toda a obra que fizera. Só que é necessário nós compreendermos, né, o que o texto quer dizer, qual a instrução que está sendo dada, o ensinamento que está sendo dado. Embora esteja escrito na nossa tradução, se você ler Gênesis 2, versículo 2, está escrito que Deus descansou no dia 7. No entanto, é necessário compreender verdades bíblicas para entendermos o texto. A primeira delas é que Deus é Espírito. João 4, 23, Jesus afirmou que Deus é Espírito. E Espírito, diz o salmista no Salmo 121, não pisca, não dorme, não tem limitações como eu e você. Vou lhe dar um exemplo. Já lhe aconteceu algum dia de você chegar em casa assim, exausto, cansado, e desmaiar assim, sem nem banho tomar? Já aconteceu com alguém? Só nós dois, irmão. Você, uma vez, você vai falar? Não deve chegar em casa nem banho tomar. Exausto, nem a roupa tirar, desmaiar assim, no sofá mesmo. Né? Por quê? Porque o nosso corpo cansa. O nosso corpo cansa, o nosso corpo precisa de sono, precisa de comida, precisa de descanso, porque nós temos carne e ossos. O nosso corpo precisa de descanso. E tome cuidado, você que dorme pouco, tome cuidado, porque quando acorda pela manhã dormir pouco, a cabecinha vai acordar como? Dando glória. Então, tome cuidado para dormir direito, se alimentar direito, descansar, enfim. Mas Deus não tem essas limitações como eu e você. Deus é Espírito. Quando o texto diz aqui que Deus descansou, é no sentido de Deus contemplar a sua criação. Até mesmo porque, se você ler o texto, como é que ele vai cansar de dizer, haja isso, haja aquilo lá? A única coisa que o texto diz que ele formou, e aí dá a entender que com as mãos, foi o homem. Como que Deus iria cansar? Deus não cansa como eu e você. O descanso é no sentido de foi contemplar a sua criação. E aliás, está escrito que tudo que Deus fez é muito bom, é ótimo, é maravilhoso, é excelente, é esplêndido. Querido, querida, Deus contemplou aquilo que Ele fez. Você sabia que a psiquiatria diz que eu e você precisamos contemplar o belo? Como assim, pastor? O belo cantor? Não, o belo cantor não, esse cantor é feio pra caramba. Coitado dele, eu vi a notícia de que ainda ganhou um presente, né? Levou ainda, enfim, deixa pra lá, mas voltando. Contemplar o belo é a criação de Deus, a beleza, a natureza. Um dos mais renomados psiquiatras desse país, o Dr. Augusto Cury, tem vários livros escritos, publicados em mais de 70 países. Ele diz que nós precisamos contemplar a beleza da criação. Coisa linda, não? Você já parou para olhar, por exemplo, as montanhas, o sol, uma noite estrelada, árvores, né? Já abriu sua janela para dar uma olhada? Você pode pensar, pastor, se eu abrir a janela, vou ver coisa bonita. Não, não, bota na televisão então. Bota na televisão. Passou esse televisão, bota no celular então. Ontem, vindo de São Paulo para casa, depois de mais de uma hora de trânsito, você fica feliz depois de uma hora de trânsito?
Você fica alegre, radiante, com vontade no banheiro, apertado. Como é que você fica, hein? Pois é, imagina como é que eu estava. Eu chego em casa, minha esposa, sábia, maravilhosa, estava lá na TV, passando, sabe o quê? Paisagens lindas, ou coisa maravilhosa. Eu sentei lá no sofá, fiquei só olhando. Sentei lá, cruzei o braço, para eu poder chegar não só de corpo, mas de mente também, olhando lá, cada cenário lindo, cada lugar que tem lindo aí no Brasil, mundo afora que Deus fez. Outro dia você precisamos contemplar o belo, aquilo que Deus criou, mas muito mais do que contemplar aquilo que Deus criou, nós precisamos contemplar o próprio Criador. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Por isso que nós temos que entrar nesse lugar. Olha o versículo 11. Procuremos, pois, entrar. Você está comigo aí, cartas de Deus? Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Entrar aqui, o texto deixa claro, é um lugar. Ao meio da atualizada diz, nos esforcemos para entrar. Que lugar é esse de repouso? Que lugar é esse de descanso? Você sabe que tem vários lugares aí maravilhosos, muito bonitos, né? Não sei se você já foi. Aquele parque você já foi, né? Gabriel Sucre? É bonito o parque lá, eu já fui, né? Tem o Parque da Aldeia, Barueri, tem uns parques bonitos também, Osasco, Ibirapuera, né? Mas esse lugar aqui nós estamos falando, não é um lugar físico, não é um parque, não é um lugar. Diga comigo, esse lugar é o Senhor, esse lugar de repouso é o Todo-Poderoso. Nós temos que entrar nesse lugar. Vá lá comigo no Salmo 32, deixa marcadinho aí, que a instante voltamos para esse mesmo texto, mas vá lá comigo no Salmo 32, nós temos que nos esforçar para entrar, e esse lugar é Deus, é pela fé. Salmo 32 está escrito assim no versículo de número 7, encontre aí, o livro do Salmo, eu só abri a Bíblia no meio, infalivelmente você já vai chegar no livro dos Salmos. Salmo 32, versículo 7, tu és o lugar em que me escondo. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Este salmo é salmo de Davi. Tu aqui, está falando de Deus, tu és o lugar. O Senhor é esse lugar onde podemos nos esconder. Aliás, em outro salmo, note aí o 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, está escrito o quê? Descansará. Então o Senhor é este lugar de descanso. É Ele, tu, Senhor, me preservas da angústia. Irmão, tem angústia na vida, preocupações, aflições. Vivemos numa geração acelerada, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem, né? Tudo é motivo de ansiedade chegar ao coração, angústia chegar na alma. Mas o Senhor é esse lugar que nos preserva, e na presença dEle nós louvamos e adoramos. Esse lugar é precioso, meu irmão, e nós louvamos e adoramos não somente em momentos em que tudo está bem, mas também na hora da angústia, também como Paulo e Silas, quando estavam lá na prisão, açoitados, acorrentados, de pés e mãos, mesmo no calabouço, conseguiam orar e louvar ao Deus Todo-Poderoso. Oh, querido, esse lugar é precioso, esse lugar é valioso, e eu e você temos que entrar e permanecer nesse lugar de descanso, descanso para a alma, refrigério para o coração. E nesse lugar espiritual, na presença do Altíssimo, além de ter repouso e descanso e louvar, né? Eu já disse que Deus habita em meus louvores. Olha o que diz o versículo 8, acompanha aí, Salmo 32. Recebemos instrução do Senhor, instruir-te-ei. O versículo 7 era Davi falando com Deus, aqui é o Espírito Santo falando com ele agora. Versículo 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Só para você entender aqui o contexto, né, do salmo, é importantíssimo isso. Este salmo aqui, o 32, assim como o 51, Davi vai escrever depois de ter se arrependido do adultério com Batseba e homicídio de Urias. Ele começa esse salmo falando que é bem-aventurado aquele que o pecado é perdoado. Ele vai dizer que enquanto se calou, o interior, o coração, o humor se secou. Mas agora ele deixa claro, né? Depois de ser alcançado pelo perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o próprio Deus diz: eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te guiar no caminho que você deve seguir, né? Eu vou te guiar com os meus olhos. E o Senhor é aquele que quer nos ensinar, amados.
Ele é o que quer nos instruir. Nós temos conosco, comigo, com você, um professor 24 horas. Você pode declarar comigo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina. Aí temos aqui um alerta no versículo 9. Temos aqui uma advertência. Olha o que diz o versículo 9. Eu quero que você leia junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não sejais... Não, peraí, todo mundo junto. Não fica feio, fica desorganizado. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. A orientação é clara: não seja. Alguém que já andou a cavalo alguma vez? Eu já andei a cavalo, já andei de jumento, já andei de burro, de mula nunca andei, mas cavalo, jumento e mula já andei, né? E dependendo do porte do animal, você sabe que qualquer um deles tem rédea, e a rédea tem que ser curta, viu? Quem nunca andou, se você for montar um cavalo, um jumento e soltar a rédea, o animal não te obedece. Ele vai para onde ele quiser. A rédea tem que ser curta para ele entender. Tem alguém no comando aqui. Dependendo do porte do animal, além de segurar a rédea, um chicote também é muito útil. Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha lá no Piauí, na época, um cavalo de corrida. Ele usava nas vaquejadas na época. O bicho corria, para você ter ideia. O nome do cavalo era Relâmpago, porque era amarelo e a testa era branca e tinha meio que um relâmpago na testa amarela. Pensa no bicho que corria. Ele botava nas vaquejadas lá, apostava a corrida e era aquela coisa toda lá. E o meu pai, além de rédea curta, chicote de couro e espora na rotina, que o bicho era bruto. Tem gente como cavalo. E pastor misericórdia, como foi o que nós acabamos de ler? Sim. Não seja como o cavalo. Tem gente que é. Tem gente que é um cavalo, irmão. Não me entenda mal o que o texto está dizendo, só eu não. Isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Tem gente que é igual cavalo, tem mulher que é igual a égua. Pastor misericórdia, é o que o texto está dizendo. Animal não tem entendimento. Animal é bruto. E tem gente que é desse jeito, que é bruto. Não é? Precisa de uma rédea na boca. E precisa do Espírito Santo dar um solavanco assim para entender. Cala a boca, animal, você fala demais. Tem gente que fala demais. Tem gente que precisa de chicotada, e Deus dá. Porque o pai açoita o filho que ama. Pois é, e às vezes Deus ainda deixa o Satanás dar umas esporadas para sentir o peso da coisa, para se alinhar, para se ajeitar. Vamos trazer exemplos aqui para você entender melhor. Como é que a pessoa se comporta como cavalo, como mula? Vou dar um exemplo simples. Já presenciei diversas situações, a pessoa chegar, pastor, usando um aconselhamento, orientação, uma situação assim, o que eu devo fazer? Vamos à palavra, a palavra diz isso, tal, e aconselhamos com todo amor, com todo carinho, e orientamos, e oramos. Sabe o que a pessoa faz? O contrário. E depois que quebra a cara, esses dias aconteceu isso com o irmão aí. Contou uma situação, e aí eu falei, faz assim. Ele fez, tu nem sabe quem é, né? Ele fez o contrário. Aí deu ruim agora. Deu ruim gravissimamente, seriamente. Aí sabe o que ele disse para mim? Pastor, devia ter ouvido aquilo que você falou lá atrás. E eu pensando comigo, é um cavalo mesmo. Quem não aceita conselho, aceita coitado. Porque está escrito que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Pediu conselho, recebeu, mas não fez. Fazer o quê? Não é? Tem gente que é assim, é cavalo, é mula. Ouve, mas não faz. Tem gente que infelizmente é assim. Ainda bem que Deus é bom, né? Ainda bem que Deus é fiel. Compreenda que tem erros na vida que dá tempo de arrumar, consertar. Tem outros que não. Deu para entender? Tome cuidado então. Às vezes tem gente que precisa de uma rédea na boca. Leia lá Tiago capítulo 3, né? Está escrito a respeito da língua. Colocamos freios nas bocas dos cavalos e governamos todo o seu corpo. Pois é, precisamos refrear a língua. Tem gente que fala demais. Tem até um ditado que diz: quem fala demais dá bom dia. Pois é,
Só olhe para quem está do teu lado, não é teu caso não, né? Ah, já passou, Deus me livre, não te regra na boca não, sou cavalo não, sou ego não, sou mula não. Pois é, não é? Tomara que você receba a orientação do Senhor da palavra e tenha entendimento, porque Deus quer nos dar entendimento. Mas vamos lá comigo no texto aos Hebreus, capítulo 4, porque o texto deixa claro, no texto que lemos, no versículo 11, procuremos, nos esforcemos para entrar nesse lugar de repouso, e nesse lugar de repouso, na presença de Deus, recebemos instrução de Deus, para que seja praticada, para que seja feita. Por quê? Olha o que diz o final do versículo 11, Hebreus 4:11, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que exemplo? O exemplo do povo que saiu do Egito. Tinha palavra, tinha instrução, Deus se revela a eles. Leia lá Êxodo 19, 20, é o próprio Deus falando lá no cume do Monte Sinai, e o cume do Monte troveja, e sai relâmpago, e fumaça, e Deus fala, e todos ouvem, e Deus dá as instruções, e Deus faz através de Moisés, depois uma aliança de sangue, capítulo 24, né? Marca lá no vídeo, pega a parte do sangue, derrama sobre o livro, outra parte derrama sobre o povo, e o povo vai dizer, tudo que Deus está falando, nós vamos fazer, vamos praticar. E não fizeram, não praticaram. Pelo contrário, endureceram o coração, só reclamava, murmurava. Você conhece gente assim? Não responda, pensa você com você mesmo. Será que é alguém que você vê no espelho? Não, pastor, Deus me livre, que bom, ainda bem que essa pessoa agrada, né? Porque a palavra diz que em tudo nós devemos agradecer. Mas aquela turma lá só reclamava. Não tem água, não tem pão, não tem carne, reclamava. Viram tudo que Deus fez, viram. Você imagina uma coluna de nuvem todo dia guiando, fazendo sombra, conduzindo, a coluna de fogo de noite, água brotando de rocha, água amarga virando doce, pão, maná, não é? Não saía pão pronto, tá? E às vezes tem gente que lê a Bíblia, não tem nada, já vinha pão, não, irmão. O maná era uma semente branca. Com essa semente, eles amassavam com água para preparar a massa do pão, para botar para assar, para depois comer o pão. E o maná caía do lado de fora da tenda, viu? Já caía na panela lá não. Se for, irmão, a gente gosta de comunidade, irmão. Sim ou não? Se fosse hoje em dia, Senhor, mas do lado de fora tem que ir na panela. Tem que ir o pão é assado, ainda tem que fazer. Tem gente que é assim, desse nível, né? Mas endureceram o coração, mesmo vendo tudo que Deus fazia, endureceram o coração, endureceram e murmuraram, e aí Deus tirou eles do Egito em um dia, passou 40 anos querendo arrancar o Egito do coração deles, mas como não deixaram, pereceram a maioria esmagadora no deserto, e só 2 entraram. Você voltou comigo na carta aos Hebreus, capítulo 4? Por que isso aconteceu? Por que o texto diz para não cairmos no mesmo exemplo de desobediência? Porque Deus vai cumprir a palavra dele, irmão. Versículo 12 deixa claro, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Em primeiro lugar, por que a palavra é viva? Porque é o próprio Deus. Como assim, pastor? Aqui, né, apresenta como o próprio Deus. Por quê? João capítulo 1, versículo 1 em diante, está dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, nada que foi feito sem ele se fez. Apocalipse 19 vai dizer que o nome pelo qual ele se chama, Jesus Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, é a palavra de Deus, ele é a palavra viva. Jesus disse: as minhas palavras, João 6,63, são espírito e vida. A palavra de Deus é viva, e além de viva, é eficaz, porque diante de Deus não há nada oculto, não há nada escondido. O que é algo eficaz? É algo que produz resultado. Como oramos sempre, né? O pastor Joaquim colocou esse trecho lá de Isaías 55 na liturgia da igreja, e oramos toda vez que lemos a palavra, você já percebeu, oramos dizendo que a tua palavra vai, produza o resultado. É o texto de Isaías 55. O Senhor vai dizer: assim como a minha palavra, assim como a chuva e a neve caem do céu para lá, não tornam, assim será a minha palavra. A palavra que sair da minha boca não tornará para mim vazia, mas produzirá o que me apraz. O resultado para qual enviei. E essa palavra que vem ao nosso coração precisa encontrar em nosso coração terreno fértil para produzir resultado. Qual resultado? Leia-nos lá comigo, deixa marcadinho aqui que já voltamos. Isaías 55, versículo 12. Isaías 55, 12. Qual é o resultado que apraz ao Senhor?
a palavra sendo semeada nos corações, a palavra entrando no coração, porque se a pessoa só ouve e não entende, o próprio Senhor Jesus disse que o marido vem e rouba. Não, ela tem que entrar no nosso coração para frutificar, como o Senhor conta na parábola do semeador. E que fruto, que resultado vai produzir? Isaías 55:12 diz assim: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Note que aqui a vegetação que usa como exemplo, é usada como exemplo, está falando do coração. Você conhece gente espinhosa? Tem gente difícil na tua casa, na tua família, na tua parentela? Tem gente difícil de lidar? Espinheiro aqui não está falando da vegetação do lado de fora, está falando do coração, irmão. Então não tem gente que é difícil de lidar. Não tem na tua casa, não? Eu vou mandar uns dois para lá da minha casa, porque vai ficar mais fácil para você e para mim. Tem um cunhado, amo meu cunhado, caçulinha, amo a vida dele. Foi meu noivinho quando eu casei. Era desse tamaninho quando eu casei, foi meu noivinho, hoje é um romão, maior do que eu. O abençoado pegou lá uns benditos, uns gatos. E aí ele sai e larga os gatos, não dá comida para os gatos, não dá água para os gatos, e às vezes larga lá, e aí eu vou subir a escada, os gatos lá, e já tropecei nos gatos. É gente difícil, irmão, né? Você tem que engolir, respirar, me ajuda Jesus, me dá graça, porque, né? Tem gente assim na tua família, não? Se eu mandar uns dois para lá, paga até a mudança para levar para tua casa, já que você não tem problema, você ajuda a resolver o seu. Não é não? Mas tem gente que é espinhosa, o coração. Aí você fala, o bicho acha ruim ainda. Deixa os bichinhos. Deixa os bichinhos na tua casa. Abençoado, largar aí no meio, todo mundo, deixa os gatos com fome. Às vezes madrugada, 2, 3 da manhã, tá os gatos lá, coitado, morrendo de fome, tem que dar alguma coisa. E os gatos estão morrendo de fome. Quem quer ter bicho tem que cuidar do bicho, ou não? Quer ter animal, seja de for, gato, cachorro, periquito, papagaio, coelho, que nem tem lá em casa, tem que cuidar dos bichos. Pode largar lá. É difícil o negócio. O espinheiro é aqui dentro, tem gente com o coração espinhoso, irmão. Só que Deus está falando de maneira clara, a palavra diz: quando ela entra, a alegria entra. Quando a palavra entra, a paz entra. Quando a palavra entra e frutifica, o coração espinhoso sai para dar lugar a uma vegetação florida, algo que dá para você pegar e trocar. Você já se agarrou com urtiga? Eu me li, pastor. Não, nunca por intenção, agarrou em mim. Pois é, ninguém se agarra por ti, dá coceira. Ninguém se agarra, né? Você lembra o nome daquele arbusto que fica grudado assim na calça? Você lembra? Como é que era o nome mesmo? Você lembra? Carrapicho. Carrapicho. Você se embrenha porque quer um carrapicho? Não, às vezes vai passar e gruda ali. Tem gente que é assim, igual carrapicho, igual urtiga, é espinhoso. Mas imagina se uma rosa cheirosa, melhor, né? Cheiro agradável. Imagina se tem aquelas plantas que estão ali no hall de entrada, bonito, ornamenta, fica belo. É disso que o texto está falando. Um coração espinhoso tem que virar no lugar, crescer no lugar, a faia. No lugar da sarça, a multa, ou seja, é mudar a vegetação. É aqui dentro, ó. Sabe qual é o problema de muita gente? Escuta o evangelho há 50 anos, há décadas, mas não muda. Isso é crente na igreja. Fico feliz quando vejo, né? Por exemplo, esses dias uma irmã mandou mensagem à pastora Mara, estendendo a mim também a mensagem, pediu para ler, agradecendo: ô pastor, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Como Deus tem transformado a vida do meu marido. Meu marido deixava eu antes na porta da igreja, nem entrava. Hoje ele está comigo, se dedicando a Deus, às coisas de Deus, coisa tremenda. Agradeço a Deus e a você. Isso gera felicidade, alegria no nosso coração. Está mudando, está se convertendo. A mulher elogiando o marido que canta uma bênção. Agora é difícil ver gente que se aprende na igreja, irmão. Não é teu caso, não, né? Nada, pastor, Deus livre. Tem gente que é espinheiro, né? Na igreja, glória a Deus e aleluia, e dentro de casa, um poço de amargura. Que não seja o teu caso. A palavra de Deus, ela é viva. Vamos lá comigo, Hebreus 4:12. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, tem lâmina, corta os 2 lados, né? Corta os 2 lados, ela vai até a divisão, voltou? Hebreus 4:12, ela vai até a divisão da alma e do espírito.
E teve muita gente, e tem muita gente que ainda não entendeu isso. Eu e você somos uma tricotomia, ou seja, 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é o que é visível, tangível, tocável. Se abrir o corpo de alguém, eu não sei se você já viu, nem seja na internet, na televisão, você sabe quando abre um corpo fisicamente, às vezes abre, por exemplo, para uma autópsia, para uma biópsia, para, enfim, N coisas, né? Abrindo o nosso corpo fisicamente, vai ter órgãos aqui, vai ter coração, vai ter pulmão, vai ter carne, vai ter veias, alguns vai ter uma camada extra de gordura. Tome cuidado com isso, viu? Principalmente a gordura visceral, que é que cobre os órgãos, faz infartar. Mas fisicamente aqui dentro tem órgãos, tem sangue, tem pele. O corpo e a alma está dentro de nós, mas nós não vemos, não dá para tocar, não dá para pegar, mas está aqui dentro, está aí dentro. E corpo é uma coisa, alma é outra coisa, espírito é outra coisa. Embora a alma e o espírito estejam dentro, são coisas diferentes. A alma é certa de emoções e sentimentos. A alma, uma hora está rindo, outra hora está chorando. É como uma roda gigante, é como uma montanha russa, é bipolar. E a Escritura não diz que nós devemos viver na alma, nós devemos viver no espírito. Porque o espírito do homem, da mulher, do ser humano, é onde o Espírito Santo vem habitar. E o Espírito Santo habitando em nós, ele testifica a nós, a mim, a você é filho de Deus. Ele testifica a palavra, ele fala, e nós não devemos endurecer o coração quando ouvirmos a voz do Espírito de Deus, porque tem gente que endurece. E através da palavra, o Espírito Santo vai nos instruindo, guiando, conduzindo. Deixa aí marcar, vá lá comigo, na carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. É através da palavra que o Espírito Santo nos dá discernimento, para diferenciarmos, entendermos as coisas. A palavra vai ter a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. Encontrou? 2 Timóteo, capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 16, aliás, só 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos até. Note que no texto anterior, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante espada com 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O homem, o ser humano, só vê o que está dentro dos olhos. Aliás, tem um ditado no nosso país que diz: quem vê cara não vê coração, mas Deus olha para o coração. Deus olha o que está dentro, Deus não vê só a embalagem, Deus vê o conteúdo. Esse mesmo texto que lemos aqui, eu gosto muito da tradução King James, que diz assim, ó, o mesmo texto, 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Então vamos entender aqui, primeira coisa, para ministrar a verdade, né? E na Almeida está aqui ensinar. Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Ele é o único que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Buda não disse isso, o Confúcio não disse isso, o Dalai Lama não disse isso, nenhum líder religioso, o Maomé, o Allan Kardec, ninguém disse isso. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é proveitosa para ministrar a verdade, porque ela é a verdade. Jesus, orando por nós, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, verdade absoluta. E tem que ser verdade em nós. O contrário da verdade é o quê? Mentira. A mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. E aquele que ama e comete e pratica a mentira não entrará, lá na Jerusalém, na Canaã celestial. Então a palavra de Deus ministra a verdade, porque ela é a verdade. E temos que viver a verdade e falar a verdade, como Paulo diz aos Efésios: pelo que não mentais uns aos outros, mas falai a verdade cada um com o seu irmão. O próprio Senhor Jesus disse que a conversa, o linguajar do cristão, Mateus 5, Sermão do Monte: sim se é sim e não se é não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então a palavra de Deus é a verdade, ministra a verdade. E vivendo a verdade,
vamos ter força para repreender o mal. O diabo tentou Jesus distorcendo a palavra, mas o Senhor aplicou a palavra corretamente, de maneira certa, exata, correta, e ele resistiu ao diabo, e o diabo, bateu em retirada. Meu querido, minha querida, nós temos que nos sujeitar a Deus, e aí vamos ter força para resistir ao diabo, e a autoridade para dizer, vai que Satanás, ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. Mas a palavra, além de proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, é proveitosa para corrigir os erros. De quem? Levante a mão e diga, meu Deus, é proveitosa para corrigir os nossos erros. Agora nós temos que enxergar isso, né? Como o Senhor Jesus mesmo disse, tem gente que vê o cisquinho no olho do outro e não vê a viga, a trave que está no próprio. A palavra de Deus mostra isso claramente. A mesma Bíblia que fala que Abraão é o pai da fé, mostra lá no início da caminhada ele dando canelada, ele mentindo, e mais de uma vez, na mesma circunstância. Leia Gênesis 12. Ele conta uma meia verdade, e meia verdade para Deus é mentira, né? Sarai é minha irmã, conta para o faraó do Egito. Era só irmã? Não, era também esposa. Ele estava preocupado em livrar o corpo dele. E aí Deus teve que intervir lá com o faraó para que a Sara fosse liberta e o plano fosse frustrado. Mas aí o tempo passa. Deus reanima Abraão, que estava pensando que não ia mais ter filho, e aí Deus aparece de novo para Abraão, e aí Deus muda o nome do Abraão, de Abraão para Abraão, e ele circuncida, e o homem já tem 99 anos de idade, e Deus já revela até o nome do filho que a Sara iria ter, que seria Isaac, e aí em determinado momento, depois disso tudo, ele vai lá para a terra dos filisteus, e vai ao rei dos filisteus, Abimeleque, faz a mesma coisa, a mesma conversa que contou lá para o faraó no Egito, conta agora para o Abimeleque, por medo também de ser morto e ter a esposa tomada. E aí o Abimeleque faz a mesma coisa que o faraó, levou a saia, ela também tem 89 anos de idade, pensa na mulher bonita, viu? Pensa nos camaradas que tinha uma mulher bonita, tanto Abraão, Isaac, Jacó, né? Mas voltando ali, o Abimeleque leva ela, e aí Deus vai intervir de novo, agora em sonho. Deus vai dizer para ele, o Abimeleque, a mulher que você trouxe aí para sua casa é casada, devolva ela, porque senão eu vou destruir você e sua casa. E o Abimeleque em sonho vai dizer, Senhor, o Senhor vai destruir o inocente, porque eu na sinceridade do meu coração fiz isso, porque ele falou que ela era irmã dele. E o próprio Deus diz depois dele, Gênesis 20, eu sei que você fez isso na sinceridade do teu coração, e por causa dessa sinceridade eu não vou destruir. Se você devolver, devolva. No dia seguinte, Abimeleque acorda, manda trazer o Abraão, chama ele e vai dar um sabão no Abraão. Você imagina um trem desse, um filisteu, um ímpio, trazendo em palavras de hoje. Você não tem vergonha na cara, não, Abraão, mentir para mim? Por que você não falou que a mulher era sua? Leia lá o texto, você vai entender que é exatamente esse o contexto. Você deveria ter falado a verdade. Irmão, toda feio um ímpio chamando a atenção do cristão, você não acha, não? O Abraão foi corrigido por um ímpio. Encontramos Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha só, o maior rei da história. Um belo dia teve uma guerra, era para ele ir para a guerra, e ele ficou em casa. Acorda já de tarde, sai no terraço para tomar um sol, olha lá, vê uma mulher linda, nua, tomando banho, e ele manda saber quem é, e trouxeram a resposta, Batseba, mulher de Urias, e mandaram trazê-la. O texto diz que ele violentou ela, viu? Então foi consentido. Mas é um adultério. Ele era casado e ela também. Os dias passam, no mínimo um mês. Como é que a mulher vai saber se está grávida? Não é? No mínimo um mês passou, 2. Vem a notícia para o Davi: estou grávida. E o Davi, e agora? Precisa resolver essa situação. Qual a primeira saída que o Davi pensa? Manda trazer Urias. Mandou trazer Urias. Quando trouxe Urias, né, com desculpa de notícias da guerra, como é que está a guerra? Não, estamos lá, tá, não tem que acabar, estamos lutando, vai dar, não sei o quê. Urias, você é um soldado bom. Como aqui, ó, prepara um banquete para Urias, tome vinho Urias. Urias fica bêbado, ele diz: agora vai para tua casa, descansa um pouco, vai com a tua esposa. Urias era tão fiel que não foi para casa, porque ele pensava: eu vou para casa, dormir com minha esposa, e está lá a turma toda na guerra, ficou na porta do palácio. Quando Davi soube daquilo,
miserável, não fez o que eu mandei, mas já que não deu para resolver de um jeito, vou resolver de outro. Pegou lá um pergaminho, escreveu a sentença de morte de Urias. Joabe, o general, coloca Urias na frente da batalha para que ele morra. Enrolou o pergaminho, naquele tempo, o papel era enrolado, colocava-se um cordão amarrado e colocava cera e selava. Ali era o envelope lacrado. Urias não abriu, tão fiel que era, sequer a correspondência, a sua sentença de morte. Do jeito que Davi entregou, ele levou lá ao Joabe. Chegou lá, o Joabe leu e executou a ordem. Colocou Urias na frente da batalha. Tomaram Rabá, venceram a guerra, mas Urias morreu. E o Joabe manda mensagem para Davi: vencemos a batalha, conquistamos Rabá, tivemos algumas baixas, alguns soldados morreram, dentre eles Urias. E aí o Davi fazer o quê? A espada consome a todos, tanto ruins quanto bons, tanto maus quanto justos. Fazer o quê? Que bom que vencemos pelo menos a batalha. E os dias passam, quando termina o luto, imagina a Batseba, o marido morreu, aquela coisa toda, passaram os dias do luto. O Davi vai lá e traz a Batseba para casa. Aos olhos de todo mundo, que rei piedoso, que homem bom. Poxa, coitada da mulher, ficou viúva, um dos soldados mais valentes que ele tinha, morreu. Para a viúva não ficar desamparada. Olha o rei Davi como é bom, como é justo, como é generoso. Trouxe a pobre da viúva para a sua casa, para o seu harém, para ser acolhida, cuidada. Era essa a imagem para o povo. Imagina Deus olhando e pensando: sabe de nada, inocente, eu que sei o que está acontecendo. Aos olhos humanos não aconteceu nada, mas quem viu tudo? Deus. Você pode enganar alguém, seu marido, sua mulher, seu patrão, seu cliente, mas a Deus ninguém engana. E aí Deus manda lá o profeta para confrontar o Davi. E o profeta vai com sabedoria, porque o coração estava duro do Davi. É o que ele diz lá, citei há pouco no Salmo 32, o coração estava duro. Natan vai com sabedoria, ainda bem que o Davi se arrepende depois, ele é confrontado. Conta a história, quando ele ouve a história, como é que é? O camarada tem 100 ovelhas, tomou uma do outro, só tinha uma, miserável, tem que morrer, tem que dar 4 em lugar. Imagina a cena, o Natan dizendo: você é esse homem. Como é que você reage quando é confrontado? Como é que você reage quando você é corrigido? Você aceita? Você levanta a mão como Davi diz: Senhor, fui eu que pequei, me perdoa porque eu pequei? Ou será que você dá um de Caim? Quando Deus diz: se você fizer bem eu vou te aceitar, mas se fizer errado, o Caim aceitou? De jeito nenhum. Foi fazer o certo? De jeito nenhum. Foi fazer pior ainda. Ao invés de trazer uma oferta de maneira correta, com gratidão, sinceridade, verdade, matou o próprio irmão. Tem gente que é assim até hoje, irmão. Tem gente que faz errado e ainda quer dar certo. Ouve a repreensão, ouve a correção, ouve a palavra, mas não muda. Não muda. Ouve o próprio Deus através da palavra corrigindo, instruindo. Uns, como Davi: o Senhor é comigo, eu vou mudar, eu vou me corrigir e tal e tal. Já outros: não é comigo não. Quando não, fica com raiva. Quando não, pensa: quem foi contar minha vida para o pastor? Você já passou por isso? Ou conhece alguém assim? Quem foi contar o que eu estou passando? Esses tempos atrás, um evangelista vem contar para mim: ô pastor, hoje a irmã ficou olhando torto para mim. Eu falei: por quê, mano? O que aconteceu? Ele: não, porque ela chegou no início do culto e me contou uma situação, pedindo oração, e eu orei, inclusive. Só que na hora da mensagem, essa evangelista vem comigo e falou: mas na hora da mensagem, pastor, o que você pregou era tudo que ela estava passando, e ela ficou olhando para minha cara, tipo: para que você foi contar para o pastor? Pastor, mas Deus sabe que eu não fui falar nada. Aí eu falei: ainda bem que Deus sabe, né? E muito menos eu deixo. Quem quiser atendimento é depois do culto, para que ninguém diga: fulano falou, ciclano falou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra é poderosa para corrigir os erros, né?
é poderosa para ensinar a maneira certa de viver. Se a palavra fala em maneira certa, é porque tem maneira errada. E o que tem de gente aí com a vida toda errada? O que tem de gente com a vida toda torta? Se é uma pessoa que não conhece a Deus, pelo menos tem a desculpa de não conhecer, e a palavra diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas e quando já conhece? Que tem de casa aí de camarada cristão, solteiro, conhece a moça e já vai morar junto. O que tem de caso de cristão que compra e não paga, engana os outros, tratando os outros. Ou você não sabia disso? O que tem de maus testemunhos aí aos montes. Meu irmão, tem uma maneira certa de viver. E a maneira certa de viver é pela fé, e a maneira certa de viver é em obediência, entendendo que o coração é enganoso e perverso, como diz Jeremias 17. Não podemos viver de acordo com emoções e sentimentos, ser refém de emoções e sentimentos, nós temos que viver pela fé, viver em espírito, e deixar o espírito guiar, e conduzir, insinar, instruir. Olha o que diz o versículo 17 mesmo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Ô pastor, mas eu ainda não sou perfeito. Meu irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar, que ele vai te aperfeiçoar. Eu também não sou, mas ele está trabalhando na minha vida. Deixa ele trabalhar na tua vida, porque o coração vai deixar de ser espinheiro e vai virar um jardim regado. Entra nesse lugar de repouso, porque você vai ter refrigério para a tua alma. Entra nesse lugar de instrução e tenha espírito ensinável para dizer: é isso mesmo, Senhor, me perdoa. É isso mesmo, meu Deus, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou cumprir a tua vontade. Ele vai te aperfeiçoar. O coração é enganoso. E lá em Jeremias, o Senhor deixa a pergunta: quem o conhecerá? E a resposta vem: eu, Senhor, esquadrinho os corações e os pensamentos e dou a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Você está comigo em Hebreus? Volta lá comigo em Hebreus 4 para concluirmos. A palavra de Deus, versículo 12, é viva, eficaz, mais penetrante espada alguma dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. E o versículo 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de. Não há nada oculto diante de Deus. Eu posso esconder algo de você pode esconder algo de alguém que está do teu lado, mas de Deus, ninguém esconde nada. O íntimo profundo do nosso coração, Deus sabe, Deus vê, Deus contempla. Quando o Senhor Jesus manda João escrever as 7 cartas lá, às igrejas da Ásia, o Senhor deixa claro, não é? Já no início: conheço, sei as tuas obras. Ele conhece tudo. Ele não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico. Ele conhece as nossas obras. E por conhecer as nossas obras e o nosso coração, é que o texto diz, no versículo seguinte, no 14, no 15, nós temos um sacerdote, Jesus Cristo. Ele veio aqui em carne e osso, mas ele nunca pecou. E ele, conhecendo a nossa natureza, ele é perdoador, é misericordioso, e ele convida, dizendo, no versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono da graça está com a porta aberta para você entrar na sala do trono. Temos que nos achegar. No que depender de Jesus, ele preparou o caminho pelo sangue dele, derramou até a última gota. E na presença do Senhor temos descanso, repouso, refrigério. Na presença dele, neste lugar, encontramos misericórdia e graça. Somos ajudados, porque Deus é o nosso ajudador. Não é porque eu e você merecemos, porque o que eu e você merecemos é inferno, é lago de fogo, mas é porque Ele nos ama, é porque Ele decidiu trazer a mim e a você a graça dEle, a misericórdia dEle, é porque Ele decidiu dizer: olha, pode vir a mim, tem lugar para você aqui, é porque Ele decidiu dizer: olha, ainda resta um repouso para o meu povo, e Ele tem repouso para você já nessa terra, mas principalmente Ele tem a Canaã celestial para você, e Ele quer você entrando nesse lugar de repouso, Ele tem a palavra dEle entrando na tua vida e no teu coração e produzindo resultado, porque o dia da prestação de contas está chegando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O tempo de chegar é hoje, o tempo de se aproximar é agora. Chegar com confiança.
Qual confiança? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Qual confiança? Tudo é possível ao que crê. Qual confiança? Não serei rejeitado nem lançado fora, mas o Senhor vai me perdoar, vai me purificar, vai me santificar, vai me dar descanso, renovo, refrigério. E acreditar, a graça chegará. A mão do Senhor está estendida, o braço está estendido, não está encolhido. Querido, querida, o dia da prestação de contas se avizinha, se aproxima. E aí olhe você para você mesmo, porque é muito fácil nós olharmos a vida alheia. É muito fácil olharmos a vida do marido, da esposa, do cunhado. Eita, agora! Falar aquilo é espinheiro. O difícil é olhar e dizer, como Davi entendeu depois, e escreveu o Salmo 19, no final dizendo assim: Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Me mostra aqueles que são ocultos, aqueles que eu não consigo ver. O maior interessado em nos abençoar é Deus. No entanto, para isso, temos que deixar a palavra dele produzir resultado aqui dentro, transformar o coração, tirar o espinheiro e formar um jardim regado. Isso só é possível na presença do Senhor. Isso é possível nesse lugar de repouso, de descanso, de refrigério. Vivemos numa geração ansiosa, angustiada. Como é que a medicina trata? Remédio, remédio, remédio. Rivotril, diazepam. Não consigo dormir. O que é que o psiquiatra dá? Toma um Zolpidem, resolve o problema, vai dormir. Tudo tarja preta. Meu irmão, há lugar para mim e para você. Há lugar na presença do Senhor. Há hoje, já, se você quiser, você pode entrar nesse lugar de repouso, nesse lugar de descanso. E pode entrar e permanecer. E pode se achegar, porque haverá ajuda, haverá estender da mão, mas chegue com humildade, com misericórdia, com verdade, sinceridade, como Isaías. Lembra lá do Isaías? Tem uma visão gloriosa. Quando ele vê tudo, capítulo 6, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo. Eu sou. Ele não disse o rei é, o fulano é, o profeta, o sacerdote e tal. Eu sou um homem com impuros lábios. E o Senhor mandou um anjo pegar uma brasa do altar e ir lá, tocar na boca dele. E dizer: o teu pecado foi perdoado. Como disse o Senhor, tudo aquilo que o Pai me dá, verá minha, aquele que vem a ele não lança fora. Querido, querida, tem repouso para o povo de Deus. Tem descanso para você. E não somente nessa terra, mas principalmente a eternidade. Agora compreenda, não seja rebelde, não seja desobediente. Não caia no mesmo exemplo daquele povo lá do Egito, porque Deus não está preocupado com quantidade, entenda isso. Ao longo da Escritura isso vai sendo evidenciado. No tempo de Noé, houve o dilúvio, uma família foi salva, poupada, porque creu, o restante pereceu. No tempo de Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu. Se em Sodoma tivesse 5 justos, Deus não destruiria, mas não tinha, só tinha um, Ló. E a mulher do Ló virou estátua de sal, que olhou para trás. Saíram do Egito 600 mil homens, para mulheres e crianças, só 2 entraram. Na perspectiva do Novo Testamento, 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Quantas entraram? Metade na parábola, né? Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala de 4 terrenos. Norte do inteiro, metade, né? Na parábola lá das 10 virgens. Na questão da parábola do semeador, 4 terrenos, só um entrou, em termos de fração, ou aliás, de porcentagem, 25%. Note como vai afunilando. No entanto, do Antigo ao Novo Testamento, a palavra nos diz a respeito de um remanescente. Ainda que o povo de Israel, diz lá Isaías, seja como as estrelas do céu, a areia do mar, somente o remanescente será salvo. E isso diz Isaías, e isso corrobora Sofonias, e Paulo fala disso em Romanos capítulo 9, e João diz em Apocalipse 12, o dragão faz guerra ao remanescente de Israel, a quem guarda a palavra, pratica a palavra, a quem entra nesse lugar de repouso, que o Senhor guarda, como está em Apocalipse 12. O dragão vai se levantar para perseguir, mas o Senhor vai guardar, vai livrar. Mas quem é povo fiel, quem anda na presença dele, quem está nesse lugar de repouso, quem busca no Senhor
quem deixa o Espírito Santo trabalhar aqui dentro, quem está sendo aperfeiçoado, e quem está entendendo, diga glória a Deus. E quem compreende, pastor, eu preciso entrar nesse lugar de repouso. Quem compreende, pastor, eu tenho que me chegar com confiança no trono da graça. Quem compreende, pastor, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar aqui dentro, para tirar todo o espinheiro e aqui dentro ter flores cheirosas. Você quer deixar o Espírito Santo fazer tudo isso na tua vida? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Sai do seu lugar e vem. Eu e você não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor. Ele é perfeito. Ele não falha, ele nunca pecou, mas tem lugar para mim e para você na presença dele. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar de graça, de misericórdia, de perdão, de instrução, de refrigério, de paz, de alegria. Temos que chegar com confiança. Sabe por quê? Porque o dia da prestação de contas está chegando. Sabe por quê? Vai ter gente que vai ouvir ele dizer, sabe o quê? Não te conheço. Vai ter gente que vai ouvir ele dizer, apartai-vos de mim, malditos. Pesado, não? Eu não quero ouvir isso. E eu acredito que você também não. Eu quero ouvir ele dizendo, venha, bendito de meu Pai. Fica aqui à direita, você é ovelha do meu rebanho. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu quero ouvir ele dizendo, toma aqui a coroa da vida. Quero ouvir ele entregando, como a Paulo, também a coroa da justiça. Toma aqui, meu filho. Eu quero ouvir isso, acho que você também, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Antes de orar, se tem alguém aqui que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, faça isso hoje, faça isso agora. Todos já receberam. Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença de Deus, então vamos orar. Que assim como Abraão, como Davi, eu e você precisamos ser ensinados, instruídos, aperfeiçoados. E isso é na presença de Deus. Não adianta só vir à igreja e não ser igreja. Não adianta só entrar no templo físico e não entrar, diante do trono da graça. A porta está aberta e nós vamos entrar pela fé. Amém?